Bom, aqui no estúdio eu recebo um oncologista clínico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, o Dr. Carlos Eduardo Moura, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Nazar. Muito obrigado. Tudo jóia? Tudo jóia. O senhor teve a oportunidade de acompanhar esta reportagem, deve ter lido sobre isso. Ainda não chegou ao Brasil, mas pelo menos, como nós falamos, é um alento, não, doutor? Ah, não, é uma coisa muito interessante. Aquelas pacientes com leucemia linfoblástica aguda que tentaram fazer vários tratamentos, com quimioterapia, transplante, e mesmo assim ficaram doentes, a resposta a esse novo tratamento foi muito grande, ou seja, de 10 pacientes nessa situação, 8 conseguiram remitir a doença, 2 não conseguiram, mas isso é uma situação muito, muito positiva. Certo. Bom, você sabe que você pode continuar mandando aí as suas perguntas, se você quiser, pode colocar o telefone aí, tá o nosso telefone, envia a sua pergunta para o Dr. Carlos Moura, a gente vai responder aqui com o maior prazer. O senhor poderia explicar ao telespectador, doutor, de forma geral, o que é o câncer, principalmente o câncer de leucemia? Então, o câncer é uma célula do organismo normal que ela fica biruta, então ela não obedece mais nenhuma ordem que o organismo tem que definir. Se era uma célula para virar cabelo, ela resolve virar outra coisa. Então ela começa a agir por ela mesma, começa a crescer de forma desordenada e não para de crescer. Só vai aumentando e vai destruindo o hospedeiro, que é o organismo. No caso, a leucemia significa que é uma doença das células do sangue. Então as células do sangue ficam birutas, começam a crescer e trazer problemas. Quais problemas? Em vez de proteger o organismo, ela deixa de proteger. Em vez de parar o sangramento, ela não para. Às vezes a pessoa começa a ter anemia, sangramentos, cansaço, como ele falou, cansaço mental, físico, porque as células estão em grande quantidade, mas não fazem o que tem que fazer. Certo, nós vimos na reportagem, doutor, a novidade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o tratamento contra a leucemia, quais são os últimos avanços? Então, os últimos avanços é o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? O que a gente está brigando aqui, vocês viram há tempos atrás, a asparadinase, se é chinesa, se não é chinesa, ou seja, em vez de ter avanço, a gente está tendo retrocesso, né? Então, a gente está vendo com muita esperança que esse tratamento possa vir para ajudar esses pacientes. Está chegando uma pergunta aqui, doutor, da Hilda de Iperó. Quais são os sintomas da leucemia? Está perguntando a Hilda. Então, Hilda, é o seguinte, a leucemia, como é um distúrbio das células do sangue, e nós temos 3 tipos de células do sangue. Os glóbulos vermelhos têm a ver com anemia, o glóbulo branco, que é a defesa do organismo, e a plaqueta, que evita sangramento. Então, se você tem uma leucemia, essas 3 células estão complicadas. Então, você vai ter anemia, a pessoa fica pálida, começa a ficar fraca. Se diminuir as plaquetas, começa a ter sangramento pelo nariz, na hora de urinar, na hora de evacuar. E se você começa a ter os glóbulos brancos aumentados sem função, começa a ter infecções de repetição. Então, você vai juntando tudo isso, a pessoa vai ficando ruim e ela vai acabar procurando o médico. Faz o hemograma. Na maior parte das vezes, o hemograma vai mostrar um monte de células, mas que não estão servindo para nada. Sim. Doutor, é coincidência ou a incidência de leucemia é mais em pessoas mais jovens e até em crianças? A leucemia é mais comum em criança, de 5 anos, menos de 5 anos, mas temos leucemias também em adultos. As crônicas, leucemias mieloides crônicas, por exemplo, são mais comuns em adultos. E a índice de cura em crianças é muito boa, 60%, 70%, até 80% das vezes. Em adulto a coisa já é um pouquinho mais complicada. Bom, em criança, principalmente com crianças, a gente fala de compatibilidade do doador, não é? Quem é que pode doar no caso do câncer de medula? Que tipo de teste é preciso fazer, doutor? É bom você tocar nesse assunto, só para explicar, as pessoas, alguns acreditam que o transplante de medula é tratamento da leucemia. Sim. Não, o transplante de medula é suporte para o tratamento da leucemia. Eu faço uma quimioterapia em altas doses que vai eliminar as células ruins do organismo, só que as células boas vão junto também. Então, para que eu possa ter células de novo em crescimento, eu pego essas células tronco e devolvo para o indivíduo. Se é uma leucemia e as células da medula estão doentes, não adianta eu coletar isso dela, porque eu vou devolver as células doentes para ela. Então, eu tenho que pegar um doador que seja compatível, ou seja, as células dele têm as proteínas parecidas com a célula do receptor, para que o organismo também não entre em combate, ou seja, combater o hospedeiro, né, o doador. Então aí o transplante é para isso, eu faço quimioterapia em altas doses, elimino a doença e depois devolvo células para que a pessoa possa sobreviver. Então é sempre bom dizer e lembrar o seguinte, como a célula tem que ser compatível com a do paciente,
muitas pessoas acham que só porque é da família já vai ser doador. Não é bem assim, A doutor. chance de você encontrar um doador na família é enorme. Enorme. Mas às vezes você não encontra. Por isso que as campanhas existem para que você doe a sua amostra de sangue para avaliar qual as características das células da sua medula. Porque se não existir um compatível na família, a gente faz uso do banco de medula. E já tivemos vários casos de pacientes fora do Brasil, onde o doador compatível está no Brasil e o inverso está verdadeiro. Pacientes do Brasil cujo doador está na Europa, em outros lugares, por causa do banco de medula. Bom, para virar doador não precisa fazer teste nenhum, é só ir ao Hemocentro. Só Hemocentro, aí tem toda uma coleta de material, isso vai ficar avaliado, fica guardado as características no computador. É muito fácil, não dói nada. Muito fácil, e isso pode ajudar a salvar uma vida. Tá certo. Bom, a gente tem visto campanhas como o Outubro Rosa, para falar da prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul sobre o câncer de próstata. Essas campanhas ajudam realmente a prevenir as doenças, ajudam na conscientização, doutor? Quando a gente fala campanha, é aquele momento mais agudo de sempre falar sobre isso. Mas tem que lembrar que o ano inteiro tem que ser lembrado, né? Não é só lembrar em outubro ou novembro ou o mês que for necessário. Mas naquele mês onde você faz aqueles esforços maiores, não tenha dúvida que ajuda a conscientizar. Em outubro, quando tem a campanha da mama, o número de consultas em relação à mama no consultório aumenta. Quando é novembro, relacionado à próstata, esse número de consultas também aumenta. E à medida que isso vai aumentando, a conscientização aumenta, a família participa e a gente consegue ter diagnóstico mais precoce. Eu tenho mais duas perguntas aqui, porque está acabando o tempo do quadro, doutor. E é uma pergunta tipo mito ou verdade. A anemia pode se transformar em leucemia? Jorge, do bairro Barcelona, Sorocaba. Não, a anemia é um sintoma da leucemia. Sim, mas não que pode. Não é a anemia virar uma leucemia. Quem mexe muito com produtos químicos tem mais chance de desenvolver leucemia? Renata de São Roque está perguntando. Então, Renata, não são todos os produtos químicos. Alguns produtos químicos, benzeno, quem trabalha em química pesada, o benzeno sim, pode alterar as células da medula e isso pode, em algumas situações, levar para a da leucemia. Terminou o tempo, doutor, não tem jeito, somos escravos do tempo. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Deve ter ajudado muitas pessoas. Espero.